noite. Tudo bem com vocês? Primeiro eu quero agradecer novamente, o convite que a casa nos fez e dizer que Jesus, quando começou a fazer o trabalho que ele estava predestinado a fazer, as pessoas que seguiam ele eram 2, 3 e 4, E com o tempo foi se formando a legião de seguidores, e hoje o mundo segue Jesus. Tudo para dizer que o que manda para a gente, sobretudo para um espírita, não é quantidade, e sim a qualidade do que nós vamos aqui hoje dividir. Primeiro, nós não vamos fazer palestra, nós vamos fazer um bate-papo, Eu sempre gosto de falar isso, e vocês ficam à vontade de fazer suas perguntas, e aquilo que a gente for falando por aqui, que não tiver bem claro, fique à vontade, tá bom? E se eu souber responder, a gente vai responder. Como o tema diz, a receita da felicidade. Quem seria eu para dar uma receita, Mas eu vou tentar. Se bem que eu tenho muito que aprender. Quero começar citando uma poesia. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você tem que se arranhar. Aliás, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Na verdade, é uma música de Roberto Carlos, muito bonita, que todas as músicas do Roberto Carlos são sempre muito bonitas, Essa é mais bonita porque fala sobre essa vontade de viver, sobre essa receita que nós vamos tentar construir juntos, que eu acho fundamental quando se constrói as coisas, Eu procuro passar isso para os meus alunos, não dou nada para eles de mão beijadas, e eu acho que as palestras têm que ser assim, porque o que pode ser bom para mim não pode ser bom para alguém, Então temos que se construir juntos. Gente, primeiro, quando eu penso em saber viver, eu penso em escolhas. Então, nós temos dentro de nós a possibilidade de fazer escolhas. Entre o bem e o mal, como a própria música diz, eu posso escolher. E se de repente a minha escolha não for a mais adequada, não vou dizer errado, porque é tão difícil a gente classificar o erro, Então, aquilo que não é tão adequado, e a gente escolhe e percebe que vai dar um certo escorregão, antes de reclamar, vamos repensar, porque foi uma escolha, Só o fato de escolher já é uma escolha, E eu tenho pensado muito isso ultimamente, porque a vida atualmente, cada vez mais conturbada, cada vez mais corrida, nos faz escolher rapidamente, decidir rapidamente as coisas, E quando eu penso em felicidade, eu penso necessariamente em situações que, a meu ver, precisam ser melhor trabalhadas. Por exemplo, eu já até mencionei aqui uma vez, foi quando nós falamos sobre a felicidade e aquela ideia de você fazer as suas escolhas para a felicidade agora, nesse exato momento. Então você escolhe casar e de repente percebe que o casamento não é a felicidade, arruma um emprego, sai de um que estava bom, vai tentar entrar no outro que parece ser melhor, percebe que lá puta felicidade não deu ali, Ou quando a gente desenvolve uma atividade numa religião, pensa que a felicidade não está lá também, e na verdade não está legal a gente, A gente não está legal. Então não é o outro, a felicidade não está no outro. Então primeiro nós já temos uma receita, a felicidade não está no outro, está na gente. E o Evangelho, quando a gente começa a pesquisar, começa a ler, nos ensina que a felicidade, de fato, que é o estado de estar bem, em harmonia, não é deste mundo. Então nós estamos praticamente arruinados. Não é isso. Não é isso. A felicidade não é desse mundo, porque na verdade o que nós entendemos de felicidade é uma felicidade simultânea, passageira,
pequena, momentânea, né? Será que a felicidade, como a gente trabalha com crianças, né, a felicidade dela é estar com o pai dela, a mãe dela, né, fazendo umas brincadeiras e tal, mas com o pai e a mãe não é, né? Ele tem que fazer a correria, porque a felicidade dele é comprar um carro legal para levar todo mundo para passear e tal. Então, a felicidade de um é relativa para o outro, né? Então tudo isso nós temos que pensar. E tudo passa através de uma escolha. Isso é uma coisa importante. Já é o primeiro momento que a gente pode pensar, né? A vida é uma questão de escolha, principalmente quando, ante a irracionalidade, optamos pela nobreza de espírito. Ante a malícia, preferimos a pureza do coração. Ante a dubiedade, amamos a transparência do caráter. E viver do que já está definido, do que já está dito, entendido e conhecido, mas a partir do que vai se manifestando enquanto a possibilidade, e assim, nenhum dia é igual ao outro. Ninguém é hoje como era antes, ou ontem. Todas as pessoas e criaturas são, a cada instante, a visibilidade da novidade que ocorre dentro delas, dos seus sonhos, das suas alegrias que vão colhendo pelo caminho. Enfim, dos ganhos obtidos pelos obstáculos enfrentados. Porque só pessoas com essas opções são capazes de mudar a maneira de pensar de toda uma geração. Era mais ou menos o que nós estávamos ali falando, né? Nós estávamos reclamando que estávamos cansados. Que bom que estamos cansados. Tem gente que não tem nem como correr, né? Que falta emprego, que está desempregado, ou que tem uma família doente, né? Alguém doente em casa, a situação está complicada e caminho, parece que não vê luz, e a gente tem a possibilidade de ter a luz e a gente não enxerga, porque só elas olham para o passado e dele procuram aprender. E é interessante isso. Eu tenho um cliente que recentemente entrou lá no nosso consultório, que o cidadão ele montou uma empresa e ele trabalhava numa empresa, foi mandado embora, saiu com uma mão na frente e outra atrás, como se diz, né? Sem nada. E o que ele ia fazer, sendo que ele tem apenas aquela profissão? Então ele montou um espaço, quer dizer, ele alugou um espaço e comprou um notebook para começar o trabalho dele. Ele trabalha com ultrassom, tudo mais, né? E aí ele montou um espaço, fez um AUE, fez a divulgação, não sei o que, fez a inauguração. No dia da inauguração não apareceu um condenado, só estava ele. Né? E hoje, graças a Deus, ele está prosperando. E as pessoas que ele tinha convidado para participar com ele, na época se recusaram. Hoje querem estar com ele. Então, o passado nos ensina bastante. Isso é uma coisa interessante. Só elas olham para o presente no intuito de traduzir em realização os sonhos que acalentaram. Tais pessoas sabem da preciosidade do tempo e de quanto ele foge das nossas mãos. Então, a felicidade também tem a ver com o tempo, porque se eu fico fazendo muitas exigências para a felicidade, o tempo passa e eu não sou feliz, porque a felicidade, a priori, está nas coisas simples e a gente deixa passar. Ah, se todos os dias fôssemos capazes de silenciar e considerar o que também pode saciar nossa sede de paz, de alegria, de plenitude e de sentido a tudo o que fazemos. Seria interessantíssimo. Viver imensos no contexto das falácias. Aliás, vivemos, né, nesse contexto de falácias, da pressa, da velocidade, do barulho, né? Às vezes a gente frequenta uma instituição religiosa e você não sabe nem o nome da pessoa. É tão corrido, você não fala, né? Não tem tempo de bater um papo. Nem sempre é o amor, mas sim a pressa que rege a nossa vida. Sendo que deveria ser o contrário, o amor ser efetivamente a luz do nosso caminho. Por todo lado encontramos pessoas falando, fazendo isso ou aquilo, mas nem sempre imbuídas da fala daquilo que constitui a inspiração de uma vida construída com base nos valores éticos, morais e religiosos. É interessante, nós temos isso ainda. De fato, os caminhos da vida são feitos de decisões e escolhas.
Assim, o que cada um de nós é hoje, seja na sua vida profissional ou pessoal, é consequência de detalhes, de escolhas e de ações adotadas para efetivá-las. Algumas são essenciais e importam decisões sobre nossa religião ou nosso papel social. Outras são operacionais, né? O que seriam essas decisões essenciais? Bom, o que eu quero ser? O que eu quero ser enquanto ser humano, enquanto caráter, enquanto valor. Outras são mais operacionais. Como operacionais? Bom, com que roupa hoje eu vou ao centro? Eu vou com uma roupa bonita para que as pessoas possam bater um papo, ou eu vou com uma roupa que me sentir bem? São operacionais. Nesse sentido, minha gente, eu entendo o seguinte: a felicidade, ela está pautada nos valores pequenos do nosso dia a dia. Infelizmente, não tem como não dizer, mas aquela mãe chata é uma parte da nossa felicidade. Aquele marido complicado faz parte da nossa felicidade, mesmo a gente achando que não. Mas, como eu estava estudando com uma aluna hoje, nós estávamos vendo física, né? E a lei da conservação e da transferência de calor, né? E a cobra, por exemplo, ela tem uma facilidade muito grande de observar um animal, a sua presa, no escuro, né? Porque o sangue da cobra é frio, isso fisicamente falando, mas, por exemplo, de um rato é quente. Só que a visão deles, a cobra no caso, é tão aguçada, tão sutil, que consegue observar. Imagine aí, nós, enquanto ser humano, nós não estamos nem conseguimos ver muita coisa, precisamos de óculos, precisamos aprender muito ainda. E quanto é interessante essa ideia de lapidar o ser humano, o espírito, na verdade, para que se torne cada vez melhores e entenda efetivamente o que seria a felicidade, né? E às vezes a gente bota a felicidade sempre no outro, né? A gente põe a expectativa de ser feliz no outro. Então, eu não sou feliz porque eu não casei. Aí eu caso para ser feliz, aí descobre que é uma grande furada, né? Aí tudo vai água abaixo. Não, ou eu, né, compro um carro para, nossa, se eu comprar aquele carro, eu estou dizendo que não é para ter, não foi isso que eu disse. Isso é importante frisar. Então vou comprar aquele carro porque com aquele carro do ano eu sou feliz. E a gente sabe o que mais está desvalorizando é carro, né? Principalmente do ano. Principalmente do ano, né? Então, com a concorrência que se tem aí, bom, eu já perdi 3 mil reais nessa brincadeira. Então, não foi no carro que a minha felicidade estava, né? Ou muitas vezes, no caso, que está sendo muito comum hoje em dia, separação, né? Separação. Então, eu vou separar, porque separando eu vou ser feliz, né? Eu vou ser feliz. Então, a gente sempre procura a felicidade em algum lugar. Ela nunca está dentro da gente, está sempre em algum lugar. E o interessante de tudo isso é que nós nascemos, querendo ou não, nós nascemos para transpor desafios, para passar desafios. Nascemos com a destinação biológica de preservar a nossa espécie. Essa é a maior preocupação da natureza, que só consegue alcançar esse objetivo preservando os indivíduos, como é lógico. Para que a natureza atinja o seu objetivo, por nosso intermédio, estamos equipados com estruturas cerebrais para encontrar meios de ultrapassar obstáculos e vencer. É por isso que se diz, os obstáculos são colocados à nossa frente para que possamos pôr em prática a nossa capacidade cerebral de vencê-los. Precisamos distinguir, nesse caso, entre obstáculos ameaça, que eu estou chamando de obstáculos ameaça, de obstáculos desafio.
Diante de uma ameaça, por exemplo, os obstáculos ameaçam, o ser tem duas opções. Qual seria? Ah, legal, legal, gostei. As meninas estão aí, ó. Atacar ou fugir? É uma ameaça, né? É uma ameaça. No momento de ambas as hipóteses, não é hora de analisar a situação, e sim de agir imediatamente. Então nós temos que entender que os obstáculos estão em nossas vidas como desafios, não como ameaça. Jamais, por exemplo, a espiritualidade vai nos pôr numa situação que muitas vezes fomos nós que escolhemos, que vai deixar a gente de maus lençóis. Não, se nós estamos ali naquela situação é porque temos a capacidade de vencer. E isso é uma coisa muito importante, porque de repente a gente entra essa capacidade de vencer obstáculos pela ameaça, e Santo Antônio me enganou. Deus não me ama, eu não sou feliz, né? E não é por aí. Aqui estamos cuidando de desafios, isto é, de obstáculos, dificuldades que não ultrapassam os limites até onde podem estender-se as capacidades humanas, que em situações normais são sempre geradas por uma pouquíssima fatia das potencialidades de cada um de nós. Em situações normais, o ser humano usa apenas uma pequena parte do seu potencial, vale dizer, se suas reservas, aliás, ele usa apenas uma pequena parte da sua estrutura cerebral, ou seja, ele não usa a sua capacidade de resolver problemas, de conflitos, 1%, 10%. Quer dizer, eu tenho uma potencialidade dentro de mim e eu não uso. Por isso que Raul Seixas já dizia, usamos só 10% da nossa cabeça. E é de fato. O nosso cérebro, ele teria que crescer, né? Vamos dizer assim, através da nossa possibilidade de colocar ele para funcionar. Coisa que a gente não faz. Agora, nós também não estamos, por hora, aptos a isso. Estamos evoluindo. Tanto é que em outros mundos há seres mais densos ou mais sutis, né? Os ETs, por exemplo, quando chegam para entrar com a cabeça um pouco maior, e aí, como é que fica? Será que eles usam mais que a gente? Não sei, mas essas são situações. Como viver é vencer desafios, a natureza é que pôs-nos para isso. Por esse motivo, se diz que Deus não dá carga além do que a pessoa pode suportar. Se não estamos aceitando os obstáculos como desafio, não estamos realmente vivendo e não estamos sendo felizes. Quer dizer, não estamos nos realizando. Isso que é legal entender. Eu não me realizei profissionalmente, eu não sou feliz. Eu não me realizei pessoalmente, eu não sou feliz. Eu não me realizei lá com aquela família que eu desejava. Eu sou feliz. Isso são coisas que devemos pensar. Destaquemos que realizar é tornar real, existente. Quando falamos em realização, autorrealização, estamos dizendo tornar patente o potencial. E nós temos capacidade de fazer isso. Por isso só podemos ser felizes, de fato, se tivermos desafios. Porque o ser humano já é devagar, né? Seu desafio, né? Ah, hoje eu não vou sentar, não. Cansado. Né? Não sento não, tá parece que vai cair uma chuva aí. Acho que tem um toque de reboleiro lá, não vou no centro. E a gente sabe que quando nós caminhamos na direção do bem, a espiritualidade está conosco. E nós não acreditamos muito nisso. Né? Recentemente eu tive uma situação na minha empresa lá. Até a dona Augusta sabe que eu moro lá na minha sogra agora, estou de aluguel lá, não pago nada, mas estou de aluguel. Entendeu? Obrigado. É uma ajuda de custo. Para a minha sogra. E a nossa, onde a gente tem a nossa empresinha, é uma casa e tal. Ela foi arrombada lá, foram assaltar lá a casa, não sei o que.
na nossa empresinha, ninguém mexeu. Olha, gente, há 2 semanas eu estava com a porta quebrada, o trilho. Se o camarada fizesse assim, ó, ele entrava. Certo? Fica à vontade, viu? Ele entrava. Mas olha, como se tivesse um cordão de isolamento ali. Então, quem poderia ter feito tudo isso? Se não a espiritualidade. E a gente não dá valor a isso, né? E é uma coisa que nós temos que pensar. A essa altura podemos entender melhor porque se diz que a felicidade é uma escolha. Ser feliz é optar, né? Sabe aquela pessoa que você ajuda, mas que não quer, né? Não quer ser feliz, né? Bom, é uma escolha dela. Deixa ela viver lá. Desde que transformemos dificuldades em desafios. Tem diferença, né? Dificuldade e desafio, né? Tem diferença, né? Parece que dificuldade tem mais peso, desafio não tanto. Eu trabalho com criança, então eu coloquei na minha empresa assim: multiplicando, aprender a aprender. Esse eu trabalho com dificuldade de aprendizagem, mas dificuldade, para mim, são desafios. Multiplicar é trabalhar com o que ele já sabe e trabalhar mais ainda. Então, eu acho que isso pode conjuntar. Eu acho que isso tem significação, né? As crianças, desde o nascimento, podemos observar como elas procuram vencer desafios, buscando sempre ultrapassar limites, comportando que é usualmente designado. Mais tarde, como artes, né? Criança adora fazer arte, são desafios para elas essas artes. E a gente só quer dar umas colocas na criançada, né, Cida? E a Cida sabe bem isso, né? Então, conclusão: se nós fizéssemos mais artes, no bom sentido, é claro, eu tenho certeza que a gente ia entender melhor essa história dos desafios, né? Eu tenho certeza. E a gente tem muito que aprender com as crianças. Incrível que pareça, eles nos ensinam muitas coisas, né? Você vê, criança não tem medo, né? Subir a escada, né? Não sei o que, a televisão cair na cabeça, não tem medo. Olha a TV cair, não, claro, mas por ela a gente já tem medo. Tem medo de se arriscar, né? Tem medo, eu quero abrir um negocinho, tá? Não, eu tô com medo, tá? Mas tem medo por quê, pô? Se não der certo, você volta onde você veio, né? Por exemplo, né? Ou eu tô com vontade de... Eu tô com uma possibilidade lá de mudar de espaço, né? E tô com a possibilidade de arrumar um espaço maior e pagar mais caro. Vamos trabalhar, pô. Vamos chegar, né? Vamos chegar junto. Se não der, vou fechar as portas e voltar para onde nós estávamos. Não tem que ter medo. Porque aí você pode se frustrar, né? Pô, podia ter feito, não fiz, deixei de ser feliz, né? A priori, né? Deixei de ser feliz e não fiz o que tinha que fazer. E isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Felicidade, ela também passa, ao meu ver, por uma reforma. Uma reforma de pensamento, de postura, de nós mesmos. Eu não vou chamar reforma íntima, porque eu acho que... Não sei. Como é que eu vou dizer para você fazer uma reforma se eu nunca fiz na minha vida uma reforma íntima? Eu acho meio... Enfim. A federação gosta muito de usar esse termo. Até fez livros e tal. Eu não sou muito fã disso. Então eu acho que nós podemos fazer algumas adaptações nas nossas atitudes. Tudo. Fica à vontade, meus amigos. Fica com Deus. Obrigado. Não, vamos com Deus, vai dar tudo certo, tá? Vamos com Deus. Desculpa aí. Não, por gentileza, fica à vontade. Então, alguns probleminhas, depois a gente faz uma liberação para eles e para a dona Itália. O nosso término aqui. O fato é que mudar essas atitudes nossas vai fazer com que sejamos mais felizes. Por exemplo, existe uma senhora no Rio Grande do Sul, ela tem 94 anos de idade. Só que é o seguinte, gente, a velhinha não para. A velhinha não para. Ela trabalha num espaço com idosos, ela tem um asilo. E ela não para. 94 anos, lúcida. E tem uma turminha lá de senhores e senhoras da terceira idade, mais nova que ela, mas não vai. Nossa, que coisa incrível, né? E essa senhora,
a dona Ana, 94 anos, ela gosta de dirigir. Gosta dela é dirigir. E ela dirige o fusquinha dela. Ah, onde que eu te quero? Domingueiro, né? Toma até chama. Mas ela vai embora. Vai embora. Por quê? Porque ela não deixa o tempo passar, foi o que nós falamos. Né? Quando a gente deixa o tempo passar, o tempo passa e a gente não pode ser feliz e não tem a possibilidade de tentar. Né? Então ela ensina pra gente algumas coisas. Primeiro, que nós temos que efetivamente saber perdoar. Esse é um dos mandamentos da felicidade. Se você tem esse sentimento dentro de você, essa virtude dentro de você, eu tenho certeza que as coisas mudam, que você é feliz. Não aquele perdoar, eu te perdoo, mas não apareça na minha frente, hein? Quero ver você. Ou eu te perdoo, mas se eu estiver andando na calçada, você atravessa a calçada. Eu quero ver você aqui. Não é isso. Não. Por que eu vou viver com mágoas? Faz mal, não faz? Faz mal não só para o nosso espírito, porque são essas coisinhas que a gente leva, tá? Para outra vida. O pessoal que está preocupado com outra vida, outra palestra o pessoal estava preocupado, são essas coisinhas. Não vai ser o carro, mas são essas virtudes que a gente leva com bagagem. Ele não vai se sentir bem espiritualmente. Emocionalmente, aí vem para o centro, viu, Cida, fazer tratamento de depressão. Outra situação é que a parte física, né, biológica, fica alterada. Né? Quem tem problema de estômago, por exemplo, gastrite, coisas do gênero, né? São essas doenças que assolam o nosso mundo. A maneira como se encara esse perde e ganha da vida tem um peso muito maior que se imaginava a saúde de uma pessoa. É a grande novidade da mais longa pesquisa já feita sobre o envelhecimento humano. Guardar mágoas, cultivar histórias mal resolvidas, olha aí, Cida, resolve as coisas aí, Cida, é como deixar portas entreabertas para trás. Né? Não pode. A capacidade de perdoar, fechando essas portas de vez, pode ser tão ou mais importante do que fatores já conhecidos, como o controle do colesterol. Por exemplo, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas. Chegar a essas conclusões só foi possível depois de acompanhar centenas de homens e mulheres, da adolescência até os últimos anos de vida, de uma turma da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Selecionaram 815 voluntários, pessoas nascidas de 1910 e 1930. Ao longo de mais de 80 anos de estudo, os cientistas também envelheceram e tiveram que ser substituídos por outros mais jovens. Olha que interessante. Né? Com base nesse trabalho, um psiquiatra americano visitou os voluntários ainda vivos e tirou uma série de conclusões que hoje vêm surpreender a comunidade científica, inclusive no Brasil, como afirma o professor Renato Maia, médico brasileiro que preside a Sociedade Internacional de Gerontologia de Estudo de Idosos. Interessante isso. Então, já percebemos que através de estudos, a mágoa não leva a nada. Né? Só leva a prejuízos, que a gente sabe, com certeza, que a doutrina espírita trabalha muito isso. E bem trabalhado. Mais interessante que trabalha bem trabalhado. Né? A outra situação que eu acho importante como receita é ser solidário. Você já viu uma pessoa solidária? Essa pessoa é feliz. Essa pessoa é feliz. E a dona Ana, com 94 anos de idade, ela é feliz. E olha o que ela diz: algo que nunca se pensou que era importante, como o altruísmo, por exemplo, tem um papel importante na velhice feliz. O altruísta é aquele que faz pelos outros aquilo que quer que façam por ele. Então, sobre esse ponto de vista, o colesterol é menos importante que o comportamento altruísta para se ter sucesso na velhice. Né? Porque quando a gente fala em felicidade, a gente pensa em tempo, né? Pensa de nascimento e morte. Né?
Nosso pensamento é esse. Não teria que ser, mas é uma realidade. Eu gosto da vida, sempre gostei, sei que vou morrer, mas quando todo mundo morre. Mas não hoje. Amanhã eu vou levando com alegria, com amor e ajudando quem precisa. Tenho muita paciência e muita tolerância onde eu trabalho. Conta Dona Ana. Quer dizer, 94 anos, ela sabe que ela vai morrer, mas enquanto não chegou a hora dela, vamos trabalhar. Isso é legal, né? Isso é bacana. Né? Deve fazer com o maior prazer. Maior prazer, sim. Maior prazer. Esse trabalho foi apresentado, inclusive, no Globo Repórter. Né? Foi em 99. Quando saiu essa reportagem, eu assisti e achei interessante. Falei, caramba, isso aí pode ser tema de palestra, né? Eu acho que pode ser tema. E eu gostei dessa vivência da Dona Ana. A outra questão também fundamental, segundo a Dona Ana, gente, é ser grato. Você já viu uma pessoa grata com a vida? Essa pessoa é feliz. Então, a receita é simples: perdoar, ser solidário, ser grato. Precisa mais que isso? Eu acho que não. Então, você ser grato com a vida, com a possibilidade, né, de agradecer, muito obrigado, valeu, tal, não sei o quê. Como, por exemplo, as instituições religiosas que estão aí espalhadas pelo Brasil, quanto bem tem feito para as pessoas, né? E quantas pessoas são gratas dessas instituições, sejam elas quais forem, né? As escolas, quanto aluno não é grato a um professor, por exemplo, ter ensinado a ele as coisas e hoje ele ser um homem de bem, né? Ser grato para com os pais, né? No meu primeiro livro, o senhor vai ler ele na sequência, no finalzinho a gente fez um artigo sobre isso. É uma pergunta: você é grato à vida? Né? Por quê? Porque a gente tem que ser grato. E o Kardec dizia muito isso, como Jesus. Jesus foi o maior mestre que nós já tivemos, né? Então, essas três possibilidades ele ensinou bastante. Primeiro, perdoar. Nossa, ele foi fera nisso. Foi fera nisso. Segundo, ser solidário. Pô, mais que Jesus. E não tinha tempo ruim, viu, cedo? Hoje estou sem gasolina, não dá para ir nos índios, não. Tinha tempo ruim. Sem ligar. Não, isso é ligar. Só ligar. Se não é ele, o bicho cai, a casa cai aqui. O cara é solidário, então. Ele é. Isso é bom. Né? Então, é uma situação. Outra situação é ser grato. Pô, caramba, a casa sempre ajudou a gente. Pô, por que não colaborar, né? Não sei o quê. Eu acho muito importante isso. Eu acho que, trabalhando dessa forma, a gente pode ser um pouco mais feliz. Entender que nós temos possibilidade de ser feliz? Temos. Nós temos problemas? Todo mundo tem. Nós temos desafios? É o lance da vida. Entender que ser grato é fundamental. E o mais importante de tudo isso, eu acho que eu estava acabando esquecendo, é ter amor. Né? Você não tem amor à vida, não tem amor a nada, você não vai ser grato, você não vai ser solidário, você não vai saber perdoar, você não vai fazer nada, você não sabe nem o que é amor. Né? E o mais interessante também de tudo isso é entender que Deus, Jesus, espera tudo isso de nós. Né? Ele espera tudo isso de nós. E ele não está na lista dele você ser um monge ou um orador espírita. Está na lista dele você ser um ser humano. Vai falar isso também da língua? Não, mas... Vai falar isso também da língua? Mas cada um tem os seus pensamentos, mas não é por ela, né? Então é pelo movimento, é pela doutrina, pelos ensinamentos do mestre. Então é isso que nós temos que pensar. As pessoas falam mesmo, cobram. Isso é normal do ser humano. É normal do ser humano, porque a gente cobra também, né? Isso é normal. Agora o que a gente não pode é fazer com que isso seja um negócio todo, né? Todo dia, é um negócio cansativo. Né? E está na nossa evolução compreender isso daí. Né? Pô, caramba. Não é por aí, mas tudo bem, né? Porque muitos rebatem, né? Fica aquele negócio, toma lá da cá e não vai, né? Ninguém cabia. E a gente acabou de descobrir que essas coisas mal resolvidas não levam a nada. Não levam a nada. Importante entender que quando a gente trabalha em sociedade, seja em casa, no trabalho, no centro, seja onde for, é tudo muito complicado. Porque são cabeças diferentes. São vivências diferentes.
São vidas diferentes, são realidades diferentes, são sentidos de vidas diferentes. Mas o pensamento de Deus é um só, de Jesus é um só. E é isso que nós temos que levar em consideração. Eu tive a possibilidade de ter uma família, sou adotado, né? Então, a felicidade para mim passa por aí. Isso não quer dizer que eu não ajudo a família biológica. Acho que tenho que ser grato à vida por ter dado essa possibilidade e tenho a necessidade de ajudá-los. Isso me faz melhor? Não me faz melhor, não, jamais. Mas é só o fato, eu já dou a palavra para o senhor, é só o fato da gente poder fazer, sabe que pode fazer, porque nós temos o conhecimento, a doutrina nos explica o quanto nós podemos fazer pelos nossos irmãos e para nós mesmos, né? E quando você ajuda você não precisa ajudar. Se você não ajuda, você não tem nada. Se você só critica, o que você vai receber? Críticas? Você toma lá da cá? Não, não é. É uma lei simples. A gente já sabe até qual que é a lei. Eu acho o seguinte também, dentro do que nós estamos falando. A minha receita pode ser minha, não pode ser dele. Eu entendo que perdoar, ser solidário, ser grato e ter amor são essenciais para a felicidade. Mas talvez alguém vai colocar mais coisas aí no meio do bolo, né? Ou tá contra alguma coisa. Ou tá contra alguma coisa que é legal, que é bacana, que faz parte. E uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita é a questão da razão, né? Se a sua razão diz que tem alguma coisa errada, é lógico que você vai ter que discordar dentro do propósito, não pelo fato de discordar, né? O cara é o do contra. Sempre tem esses também, né? O cara é sempre do contra. Ele nunca traz solução, mas ele está sempre do contra. É incrível. O joga contrário. O senhor ia falar alguma coisa? Felicidade pode ser um estado de espírito? Não sei, mas o que seria um estado de espírito para o senhor, por exemplo? Momento. Momento. Mas um momento simples fato do momento? Não. Ou o fato de ter... O momento da vida que a pessoa... Ou ter acontecido algo que levou o senhor àquele estado de felicidade? Esse momento que eu falo, o dia a dia, né? O estado de espírito do dia a dia, né? Não pode ser isso, a felicidade? É que assim, eu particularmente gosto de chegar no ponto. Então, por exemplo, o que seria o dia a dia para o senhor? Todo dia, essa labuta, e isso é felicidade? Ou, meu estado de espírito... Não, de saúde, você meu estado de saúde, o que eu tenho para mim me basta. Tranquilo. Pode furar o pneu aqui, toda de calma, tô tranquilo. Sou feliz. Então, você percebeu que tem diferença? Tem diferença. O dia a dia mesmo, sinceramente, tem dia que não dá, né, meu? Ninguém merece. Eu acho que ninguém pode ser feliz o tempo todo. Nós não somos. São momentos. São aqueles fragmentos, né? Agora, um estado, por exemplo, o cara, você vê o cara que está sempre alegre, né, meu? O estado de espírito do cara é alegre. Olha a diferença. Ou o cara está sempre deprimido. O estado de espírito do cara é sempre negativo. O cara parece que não vai, não vem. O cara não dá um sorriso. Viu a diferença? Né? Ou, por exemplo, quando eu chego em casa, tá a família reunida, né? Vai ter briga ou não? Para mim já é um estado de felicidade. É um estado. Eu fico feliz com isso. Com briga ou sem briga. Né? Porque é tão ruim você ter famílias divididas, né? Eu acho uma grande tristeza isso. Né? Então, para mim é feliz. Eu sou feliz. Agora, eu não fico feliz quando eu vejo uma certa injustiça. Não consigo ficar feliz aí. Estou no dia a dia. Então, o meu estado já mudou. É que nem quando a gente diz, né, o estado de humor, né? Oscila, né? Fica feliz, tá triste, vai mudando, porque as coisas vão nos afetando, né? E a gente que tem essa vida mais assim voltada para as questões humanísticas, né, sente as injustiças da vida. A minha filha, por exemplo, qualquer lugar que eu ando com ela e ela vê um animal na rua, pronto, acabou, eu quero levar o animal para casa.
Quer dizer, eu também quero, mas a gente apanha junto. Então, o estado é feliz, ela fica super feliz com isso, entende? Mas quando ela vê um animalzinho complicado, aí acaba com o dia dela. Então são situações, né? Situações. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou contra, ou uma completar, né? Uma situação que eu falei, talvez não ficou tão claro. E aí, Cida? Tem pessoas também que entregam a felicidade na parte material, né? Sim, sim. Conquistas materiais. Sim. No começo a gente falou sobre isso. Então a gente compra um carro do ano, nossa, hiper mega legal, pra ser feliz, né? Aí quando a gente compra. Você falou antes. A gente, puta. Aí vem o PVA, nossa, ninguém merece. Não tá nada de PVA, meu sogro já viraria na giraia. Nossa senhora. Nossa, mas que carro chato, não gostei não. Eu falei pra meu mulher, quer trocar de carro. Você não consegue nem pagar as coisas, quer trocar de carro? Aí, quero a felicidade do carro. Então, tem isso, né? Isso não quer dizer que você não tem o direito de ter aquele carro. Porque, se vocês pegarem o Evangelho, lá tem uma passagem chamada Lei do... Isso, pessoal, Lei do Progresso. Isso mesmo, gosto que vocês percebam. A Lei do Progresso é isso, né? E nós temos também uma outra lei. Isso, a Lei do Trabalho, Cida. A Cida falou. Legal, a Lei do Trabalho serve para isso. Se você trabalha, naturalmente você conquista. Né? Você não pode fazer com que isso seja a sua vida, né? Então, situações, por exemplo, eu tenho clientes no meu consultório que as crianças reclamam que os pais não têm atenção para eles, porque só pensa no trabalho. Você fala assim, se não trabalhar também não tem tempo. Tudo bem, eu até acho isso, mas Nem fim de semana? não tem tempo, cara, não tem tempo. Então, quer dizer, qual que é o foco que está dando para a vida dele? Com certeza não são as relações, porque mais à frente essa filha, com certeza, ou esse filho, com certeza. Aí fala que o filho não tem tanto amor com o pai, né? Não sabe por quê, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente recebe, né? Não é mais ou menos por aí? Ninguém não passa aquilo que não recebeu. Com certeza. Eu, sei lá, eu penso assim, né? A minha filha, por exemplo, ela... se ela não conversa comigo, eu fico irritado. Fico doido. Por quê? Porque eu acho que tem que ter um bate-papo, mas ela não conversa comigo. Por quê? Porque ela está entretida com o Estudo. Não, que estuda, minha filha. Ela estuda mesmo, ela estuda Na hora bastante, que ele mas chega, ela tava no... tá no notebook, tá no computador, entende? Quantos anos ela tem? Tá com 14, você acha que vai bater papo com o pai, filha? Ai, Tá menina. querendo muito, né? Você acha que vai, oi pai, como é que foi o seu dia? Pai, nem minha mulher pergunta mais. Imagina, meu filho. Tem mais velho, não fala, Poxa, minha filha. é. Quanto mais com 14. Quando eu me Nada, não sai nada ali, filho. Quando você chama ainda. Ai, ui. Dá briga, dá briga. Eu nem chamo mais. Oi, pai, tudo bem? Então acabou. É essa a conversa. Né? Mas é uma menina que preserva as tradições também. Isso é bom. Estou contando uma situação, mas não é que não tem um bom diálogo, por exemplo. Nós temos, fazendo com que tenha o respeito de se comer junto na mesa, a gente gosta disso, acho muito importante. Isso são valores. Mas à frente ela vai passar isso para a família dela. Com certeza. Com certeza. E é isso que nós temos que passar. A sementinha joga lá. Assim. Né? Porque o jovem, por si só, né? É jovem, não tem possibilidade de ver o futuro. Ele vê ali da palma, né? Ali é onde ele enxerga, ele não vê a lei. Normal, nós somos jovens, a gente sabe disso. É natural, eu acho isso natural. Mais alguma perguntinha? Vamos agora. Você termina, Cátia? Não? Se quiser terminar também, pode terminar. Não, mas fica à vontade. Bom, gente, olha, eu não sei se eu consegui. Não sei se eu consegui passar o que seria uma receita, né? Mas o importante que a gente mencionou, que a felicidade não está no vizinho, não está no carro, não está na esposa, não está no trabalho, está em nós mesmos, está dentro de nós e aceitar como a gente é e como o outro é. Se nós viemos desse jeito é porque nós pedimos, né? Com certeza. Se nós aprovação para passar, não queremos passar para o outro, que não adianta. É nós que temos que tocar em frente. Não tem sentido, né? Jogar Saber o vizinho, né?
tocar ele, lidar com ele e vamos para frente, vamos para a luta. Porque aquele que levanta cedo é ajudado, né? Eu penso assim. Quem cedo madruga. Exatamente. Então eu converso muito.